Então, gente, vamos começar falando da ressonância harmônica. Olha só, a ressonância harmônica pode construir um grande acervo de informação na consciência de cada um de nós, na consciência das pessoas em geral, porque tudo o que existe existe em forma de energia, em forma de onda de energia. Então, tudo está disponível, né? Tudo pode ser acessado. À medida em que você começa a entender essa nova onda de informação, você também expande a consciência, acontece a expansão da consciência e você, então, facilita o acesso. Eu acesso às informações e as transmito para você. As informações, elas entram, elas vão entrando, não só pelos sentidos normais, né, pelos cinco sentidos, audição, tato, visão. Então, não só por esses sentidos conhecidos de todo mundo, mas também pelas sinapses microtúbulos entram pelo alto da cabeça, pelas sinapses microtúbulos e vão trafegando, vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente. E quando você precisa, aquilo vem à tona, porque é no subconsciente que fica guardadas as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Porque você não conversa o tempo todo, você não está conversando e falando do que você deseja, do que você quer. Não, aquilo fica guardado. Quando você precisa, aquilo vem à tona. Fica lá, no subconsciente, no mundo da inconsciência. E quando você precisa, aquilo vem à tona, né? Então, você, na medida que vai refletindo, vai analisando, vai pensando no que você deseja, aí ah, as informações vão surgindo, elas vêm à tona, não é? Então, se você quer educação, saúde, prosperidade, e enfim, você é o que você mais quer, o que você mais deseja, então isso é o que você terá, se não houver resistência, né? Porque a mecânica quântica fala muito da resistência, né? Que a resistência é que cria as dificuldades, né? Todas as dificuldades que você tem no seu dia a dia são criadas pela resistência. A resistência é feita por quem? É feita pelo ego. E o ego comanda o sistema de crenças, né? Então, para que você obtenha resultados, você tem que primeiro acreditar. Você tem que estar sempre envolvido com as crenças. As crenças é que representa o que há de melhor, mas também o que há de pior, né? Então, tudo isso está com essa novidade da mecânica quântica, é a nova onda de informação da mecânica quântica que chega agora. É novo, é novidade, as pessoas em geral ainda não conhecem, mas a gente está aqui para falar, está aqui para incentivar a busca desta nova onda de informação que tem a ver com a física. É a física quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos. E daí a gente vai para as ferramentas. São muitas as ferramentas, mas nós estamos começando hoje com a ressonância harmônica. É o seguinte, eu não tenho dúvida, mas eu preciso de um esclarecimento sobre os símbolos, né, os arquétipos. A águia todo mundo sabe que é determinação, força, coragem.
O amor, as pessoas falam que usa o símbolo do golfinho, tem uma imagem do golfinho, de uma sereia. Aí, uns dias atrás, eu estava ouvindo um palestrante no YouTube falando sobre os símbolos negativos e os positivos. E essa determinada pessoa falou que a banana é um símbolo negativo. Eu até mandei, né, uma pergunta para ele falando quanta gente vive de banana. No meu caso, no trabalho eu sobrevivo graças à banana, que eu manipulo, processo, faço produtos derivados da banana. Ela é um símbolo negativo que é um alimento. Aí ele não respondeu, eu estava ao vivo, né, eu estava na internet e ele não respondeu a minha pergunta. E eu gostaria de saber até onde é fato ou boato destes símbolos. E Dalice, boa tarde para você, muito boa tarde para você e para todos que estão chegando. As pessoas estão começando agora, estão se preparando para entrar aqui nesse nosso programa de hoje e participar, como sempre faz, realmente com muita satisfação, com muita alegria, como é comum, as pessoas estão chegando e nós vamos conversar, nós vamos ter um bom programa hoje. Pois é, assim como um pato, né? Um pato é símbolo negativo, é um arquétipo negativo, né? E porque quando se diz assim, puxa, essa pessoa é muito mole, ela é um verdadeiro pato. Então, mas você analisando por outro lado, do ponto de vista alimentício, já é uma boa comida, né? E assim como a banana, né? A banana. E esse sujeito é um banana, né? Então, é um símbolo, é um arquétipo que eu não colocaria para mim, né? Para incentivar o consumo de nenhum produto que eu fosse colocar no mercado, né? Então, não colocaria a banana como símbolo da minha empresa, do meu produto. Mas, por outro lado, no seu caso, Dalice, você trabalha com produtos resultantes da banana. Então, nesse caso, para você, a banana é um arquétipo positivo, porque você não tem na banana ou melhor dizendo, porque você tem na banana a sua fonte de renda. Gente, boa tarde a todos. É com muita alegria e gratidão que começo mais uma vez a minha participação nesse programa maravilhoso que tanto nos tem me ensinado e aprendido com as pessoas também. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Wellington, e boa tarde para aqueles também que ainda vão participar em Viva Voz e aqueles que também estão na escuta. É interessante também, Wellington, você deixando o livre-arbítrio para as pessoas abrirem com o tema, a nossa programação de hoje. Isso é muito importante, que aí é o tema livre, né? Chamado tema livre, que aí as pessoas perguntam, indagam e também entram com o tema, né? Diretamente para ativar a participação de muitos. E hoje eu tenho certeza que a programação será muito boa. E sejam todos bem-vindos. Boa tarde para você e para todos. Os arquétipos, eu estava outro dia aqui comparando, né, os arquétipos de caranguejo, da tartaruga, que não são bons arquétipos. Eu estava vendo respeito a aulas de arquétipos, respeito às pessoas que falam palestra e falam muito do pato, da banana, como a Dalice mencionou, como o caranguejo, a tartaruga, que não é bom ter em casa. Mas, de uma forma, para quem trabalha
com a banana. Por exemplo, a banana, a gente faz muitos derivados da banana. E ela é uma fonte de renda para quem trabalha com ela, para quem tem seus negócios, né? E também, no meu ponto de vista, a banana só não é boa para você colocá-la até como um imã na geladeira, ela não faz bem. Tem que colocar outra coisa que impulsiona, tipo um beija-flor, um pássaro qualquer de grande poder, como o falcão. E assim vai. Boa tarde. Boa tarde, Fátima. Muito boa tarde para você. E, mais uma vez, boa tarde aos demais que estão chegando, estão se preparando e vão entrando e vão agora conversando à viva voz. E assim nós vamos seguindo com esse nosso encontro de hoje. Mas por que o arquétipo é importante? Porque para cada coisa existente, existe uma onda arquetípica. Olha só, já se fala do arquétipo quando você está analisando a realidade última das coisas. Então, para cada coisa existente, existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. Então, o arquétipo, na verdade, é a onda. Agora, como toda coisa física provém de uma onda, e então não tem como o arquétipo escapar da, daquela, daquela associação com a realidade física da coisa, daquela coisa, né, no nosso dia a dia, né? Então você está falando de arquétipos, mas o arquétipo é muito mais um símbolo, né? É um símbolo em forma de onda e não na sua forma física, né? A forma física está associada para você usar como arquétipo quando se trata de um arquétipo poderoso, como a Fátima falou, quer dizer, é, uma, um falcão ou um outro pássaro poderoso, uma coruja, um gavião, uma águia, né? Isso representa arquétipo que varia no seu poder, no seu poderio, né? Então, são vários os arquétipos, né? E aí você escolhe. Eisusa, boa tarde para você, que bom que você já está se recuperando, já está seguindo em plena recuperação. Que isso aconteça o mais rapidamente possível, para que você esteja também aqui com a gente nesse nosso encontro, nesse nosso programa de física quântica aqui, todos os domingos aqui. Então, que você se recupere o mais rapidamente possível. Então, pessoal, eu já vi na internet também, até desse mesmo palestrante que eu estava ouvindo, essa enquete sobre arquétipos, ele falando que o objeto não pode estar sempre no nosso alcance, na nossa visão. O objeto tem de estar meio oculto, meio escondido. Se você tem uma águia, você não pode toda hora estar vendo aquela águia, né? Se você tem lá uma coruja, aquela coruja não pode estar exposta diretamente a todo mundo da casa, a todo mundo que vê, aquele objeto não pode estar na vista de todo mundo, ele tem de estar meio escondido. A mesma coisa com a borboleta, que eles falam que é um arquétipo, né, de transformações. Tem fundamento ou é um folclore, né? Que estão falando, porque são muitas, infinitas informações que estão no YouTube, na internet, à disposição para quem quer acessar, e tudo gratuito. Aí tem muitas informações que
eu fico com dúvida. Eu não sei até onde é um teatro ou até onde é fato. Poderia me ajudar? Falamos de ressonância harmônica e, e suas ferramentas, e a gente vê que está tudo incluído na ressonância harmônica, que é uma fonte de informação, que são as bases científicas dela. Qualquer informação vindo do passado, presente ou futuro, informações sobre o tipo de vida não humana e também a consciência de arquétipos, já que nós estávamos falando de arquétipos, arquétipos no sentido físico ou como no sentido de ondas, energia. E a gente vê que tudo que existe no universo é feito de átomos e emite um campo eletromagnético próprio, composto de energias e informação. A gente vê que nenhuma informação se perde jamais, pois permanece armazenada no mar de energia primordial, determinado vácuo quântico, na forma de ondas escalares, podendo ser acessada e transferida diretamente para qualquer pessoa, para a consciência de qualquer pessoa, de consciência para consciência. E a gente vê que tudo é energia. Quando a gente emana uma energia positiva para qualquer coisa que a gente queira obter, qualquer coisa, né, que a gente queira conseguir, a gente está tudo registrado no mar de energia, no mar quântico de energia. E essa energia está disponível aí, desde que a gente muda as vibrações do negativo para o positivo. Que aí a gente passa a dominar o campo eletromagnético do vácuo quântico, da energia quântica que nós presenciamos aqui no mundo da matéria. Bom, as informações são muitas, né? Elas estão disponíveis aí na internet à vontade para você, mas você vai escolhendo à medida em que a consciência vai se expandindo, né? Na medida que você começa a entender melhor, aí você faz as melhores escolhas, mas que é desse jeito mesmo, porque todas as coisas estão debaixo das probabilidades e incertezas do universo, né? Então, fala-se muita coisa, mas tudo depende de como você vai entender, tudo depende da expansão de consciência. Então, aí não tem dificuldade nenhuma e nem é de se estranhar diante da nova onda de informação da mecânica quântica. São muitas informações mesmo. Eu também tenho dúvida a respeito disso. E ao mesmo tempo, eu fico achando que é um folclore, fico achando que é superstição, mas são muitas informações que nos traz sobre arquétipos, sobre física quântica, mecânica quântica, lei da atração e as demais. Mas acontece que, às vezes, sempre tem um arquétipo, aqui em casa sempre eu tenho, e fica bem muito escondidinho, às vezes eu nem fico olhando muito não. Eu deixo para lá, sabe? Deixo no lugarzinho escondidinho, no oculto, e deixo lá. E com aquela confiança, né? E solto, né? É aquilo que eu falo. Essa aí eu soltar também, que eu entendo. A pessoa pega um arquétipo, coloca ele lá e deixa ele escondidinho. Aí é tipo o soltar. Não ficar ali olhando, não, que dá ansiedade, né? No meu modo de entender. Mas, de repente, alguém responde aí, e dali, essa altura, porque eu não sou muito boa nesse negócio de arquétipo, não. Eu tenho minhas dúvidas também. Eu já ouvi o professor Hélio Couto falar dos arquétipos e falar com relação a vários arquétipos, mas principalmente da águia. Ele conta várias experiências. Conta, por exemplo,
e que o arquétipo da águia não é para qualquer um, não é para para a pessoa que está lá na escala de comando, ele está lá embaixo, ele está lá hierarquicamente numa posição inferiorizada. Então, ele não tem como ele usar um arquétipo, ele não deve usar um arquétipo de águia, né? E aí ele conta um caso de uma pessoa que tinha a águia como arquétipo e levou para o trabalho, levou lá e tirou da bolsa e enfiou numa gaveta lá. Aconteceu da chefe mexer na gaveta e encontrou aquilo, encontrou aquele símbolo de águia e acabou. O funcionário acabou demitido, não de propósito, não de caso pensado, não, mas é por causa, segundo o professor Hélio Couto, é por causa do poder do arquétipo. Porque o arquétipo não é para qualquer um, o arquétipo é para aquela pessoa que está no topo, é para o diretor da empresa, não é para o peão. Oi, boa tarde pessoal, boa tarde amigos. Estou aqui acompanhando, aqui ouvindo. Obrigado aí pelas vibrações aí. Realmente passei por um procedimento cirúrgico no sábado, né? Mas já estou em casa, graças a Deus. Agora é cuidado, fisioterapia e vida que segue. Vamos em frente. Vou tentar acompanhar aqui na medida do possível. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo de bom para vocês, boa recuperação. E em breve você estará de volta. E tudo de bom para você. E que bom que deu tudo certo. Agora é só recuperar com muita atenção, fazendo fisioterapia, que dá tudo certo, que já deu certo. Aí é só recuperar mesmo. Boa recuperação para você. Mas vamos voltar lá no sistema de crenças. A mecânica quântica vai dizer que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade e a consciência escolhe, a consciência administra. Então, a consciência é que está à frente de tudo. A consciência é que colapsa. Ela é que faz o colapso das possibilidades quânticas em eventos reais da experiência no que se refere a tudo o que você quiser. No que se refere, por exemplo, ao sistema de crenças, né? O sistema de crenças é que tem os arquétipos, porque quando você fala de uma crença qualquer, aquilo é uma onda de energia. E tudo que existe em forma de energia, e para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. Então, a crença está nesse sentido, está nesse aspecto aí. Então, quando você está trabalhando com o que você quer, com as coisas que você deseja, com os seus desejos, você está manipulando arquétipos, você está manipulando as crenças. E um bom exemplo de arquétipo é as crenças, porque o sistema de crenças tem de tudo. As crenças estão armazenadas ali no sistema de crenças e é tudo administrado pela consciência egóica. Então o ego comanda, o ego é que segura todas as crenças, né? Então crenças negativas, limitantes, estão também no sistema de crenças, né? E elas vão sendo implantadas. Aí é aquilo que o professor Hélio Couto chama de imprints e condicionamentos, né? Então as crenças básicas, as mais fundamentais, elas são construídas numa fase em que você não tem nenhum poder de decisão, porque elas acontecem na infância, até os 7 anos de idade. Então,
são crenças que vão se consolidando. Elas se tornam arquetípicas, quer dizer, elas são arquétipos, porque agora que a gente está entendendo melhor isso. Então, são arquétipos e o ego comanda, o ego administra essa coisa toda. Porque quando se fala de consciência, está falando da consciência egóica, ela está administrando, né? E como identificar, como reconhecer isso? Como saber se um arquétipo é bom ou se ele é contraindicado, é um arquétipo de péssima qualidade, né? E isso vai acontecendo à medida que você vai expandindo a consciência, que vai entendendo melhor, né? E então, como é que é fácil de entender determinadas coisas, como por exemplo o PVS, né? Pensamentos, sentimentos e vibrações, e que pode trazer tristeza, aborrecimento, dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito. Como que um arquétipo desse pode ser bom, né? Não é bom, é arquétipo negativo, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que substituir e usar arquétipos mais poderosos. E qual que seria o arquétipo mais poderoso nesse sentido, né? É o arquétipo de alegria, é o que traz alegria, felicidade, gratidão e assim por diante. Pessoal, como que a gente escolhe os arquétipos? Eu já vi pessoas falando que nós não escolhemos arquétipo, ele que nos escolhe. Aí já tem outras culturas, como os xamãs, eles falam que nós temos um animal de poder que nos protege. Né? O animal pode ser uma águia, pode ser uma baleia, cada um tem um animal de poder que dá uma proteção para aquela pessoa. Se eu tenho um animal de poder, como os xamãs falam, é o mesmo animal que vai ser o meu arquétipo? Eu sei que são conhecimentos diferentes, mas são conhecimentos que estão no auge no momento. Oi pessoal, boa tarde. Aproveitando esse gancho de arquétipo, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, tinha muito essa busca, né, de autoajuda, programas de autoajuda, cursos de autoajuda, livros de autoajuda, poder da mente, mente criativa, visualização criativa, poder da mente e da imaginação. E eu participei de alguns workshops, né? Eu conheci na época o Arsênio Hipólito, ele é um ocultista, ele ainda tem Institute Magic, né? E lá ele tinha alguns cursinhos de prosperidade, visualização criativa. Então, para cada coisa que a gente queria, ele desenvolvia alguma coisa. Então, eu estou querendo mudar de emprego, tem a mandala para mudança de emprego. Eu estou querendo mudar de casa, então tem uma mandala específica, algum símbolo específico, né? Aí, um dia no intervalo, eu perguntei para ele, eu falei, Arsênio, se a gente está estudando aqui, lendo, estudando sobre o poder da mente, o poder da visualização criativa, poder de mentalizar e criar, né? O poder do subconsciente. Por que eu vou precisar de uma mandala ou algum, sei lá, entre aspas, muleta, se a mente e o poder dela é ilimitado, né? Se a gente está desenvolvendo esse poder. Ele falou que isso servia exatamente como uma muleta. Algumas pessoas precisavam disso. Sei lá, mais ou menos o caso dos arquétipos, né? Eu quero ser um grande líder, vou ter uma águia perto de mim. Então, eu vou estar olhando a águia, vou estar lembrando que eu sou o que eu quero, né? Que eu quero ser um líder. Acho que é a mesma coisa nas crenças religiosas. A pessoa que é devota, vai um exemplo, Nossa Senhora da Aparecida, nada contra isso, né? Não tem preconceito nenhum. Mas tem pessoas que não fazem nada sem ter o santo de devoção, pedir para o santo, agradecer ao santo. Aquilo se torna quase, né, no dia a dia dela, quase que uma obrigação, né? O caso das curas espirituais, quando as pessoas buscam, porque tem pessoas que são curadas e outras não, né? Então, às vezes, não é só o poder do médium, às vezes muito está ligado entre o poder de mente da pessoa, de fé, de acreditar, da criação dela, né? Então, o arquétipo não seria quase como uma muleta
para algumas pessoas que ainda precisam desse tipo de apoio para se sugestionar. Eu gostaria de escutar a opinião de todos, porque como a Darlene falou, eu também acho esse tema um pouco complexo e controverso, né? Eu já vi muita gente falando bem de cavalo, muita gente falando mal, né? Acho que cada situação... Mas se a gente for ter um arquétipo para cada situação que a gente quer melhorar de vida, a gente vai ter que ter quase um zoológico inteiro, né? Então eu gostaria de escutar a opinião de todos. No caso da banana, e Dalice, no seu caso específico, eu consideraria como um arquétipo de prosperidade, que através dela, né, você consegue seu ganha-pão, você consegue sobreviver, você está fazendo sua empresa crescer, você está fazendo seu produto ficar conhecido, né? E a banana, se não me engano, já tem outros países, né? Mas no Brasil ela é muito cultuada, né? Já tem até aquela musiquinha, né, do Braguinha, yes, nós temos bananas, né? Fora a Carmen Miranda também, né? Então é controverso essas coisas, né? Bom, nós estamos falando de arquétipos em termos de mecânica quântica. Então, isso a gente não pode perder de vista, porque o nosso foco de entendimento é a nova onda de informação da mecânica quântica. É sabido que, em termos de arquétipos, como a Darlene falou, varia, isso tem variação, varia, a interpretação é variada, mas a gente, é, a gente está aqui analisando tudo isso em termos de mecânica quântica, da nova onda de informação da mecânica quântica, que é o nosso foco, né? E a gente está convencido de que a, a mecânica quântica trata dessas questões com mais segurança, né? Então, é conveniente a gente seguir com a orientação da mecânica quântica, procurar respostas na mecânica quântica, mas é verdade, existe uma gama muito grande de outras informações fora da mecânica quântica. A psicologia acabou entrando nisso com mais força, porque tem a psicologia transpessoal e tem a psicologia tradicional. E então, realmente as fontes de informação são variadas. De crenças que vêm pelos imprints e condicionamentos, até mesmo o colapso da função de ondas, isso vem tudo pela crença, consciente ou inconsciente. E vindo pela crença, essa onda de informação, melhor dizendo, o colapso da função de ondas, elas podem ser variáveis e ocultas, no meu modo de entendimento. E sendo variáveis e ocultas, aí que vem na consciência na consciência e no inconsciente. Que é vindo oculto, é aquilo que a gente fala. A gente não sabe que está atraindo e acaba atraindo aquela situação, aquele fluxo, e que muitas das vezes pode vir no contrafluxo através das ondas variáveis e ocultas. Bem lembrado, Fátima, muito bem lembrado essa questão do colapso da função de onda, que pode acontecer consciente ou inconscientemente, e com isso pode chegar no fluxo ou no contrafluxo, como nós estamos conversando e colocando a questão na base do sistema de crenças. Quer dizer, o colapso da função de onda acontece também no sistema de crenças. Então, crenças negativas que são colapsadas não deixam de ser arquetípicas, porque
tudo parte da energia, tudo parte da nova onda de informação da mecânica quântica, falando que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então, as possibilidades são infinitas e todas essas possibilidades são arquetípicas, né? É como a gente, em termos de mecânica quântica, você pode entender que para cada coisa existente existe uma onda arquetípica de energia pré-existente. E isso vai cair lá no sistema de crenças. E isso vai estar consciente ou inconscientemente, isso vai estar organizado lá no sistema de crenças. E o sistema de crenças vai entrando. Ele, como a gente inicialmente falou, quer dizer, ele entra porque são informações, elas vão entrando pelas sinapses e microtúbulos e vão se alojando lá no subconsciente, né? E quando você precisa, aquilo vem à tona. Mas das coisas que estão no mundo da inconsciência, que estão fora de propósito, fora de caso pensado, elas vêm à tona e você não percebe. E aí, por isso é que tem que fazer a limpeza, por isso é que tem que buscar mais informação para identificar as crenças negativas e se livrar delas o mais rapidamente possível, porque aí reduz a possibilidade dessas crenças inconscientemente se manifestarem no seu dia a dia. Mas o negócio de arquétipos físicos é muito controverso mesmo. Eu acredito que se a gente não mudar nosso sistema de crenças, nossas atitudes e decisões e determinações, não adianta a gente buscar vários tipos de arquétipos. No caso de arquétipos físicos. No meu entendimento, no caso de arquétipos físicos, para a gente ter como um amuleto, como um guia mestre para nossas conquistas, não adianta a gente ter vários arquétipos disso, aquilo, outro, sem que a gente tome uma decisão, de uma determinação, de uma atitude para melhorar a situação na qual a autossabotagem, o sistema de crenças, saber identificá-los, que não adianta. Se a gente não sabe identificar aonde vem a fonte, aonde está vindo aquele sistema de crença, de onde está vindo aquela autossabotagem, o preconceito, a dúvida, o medo, não adianta a gente colocar um monte de arquétipo dentro da nossa própria casa e arquétipos físicos, que aí a gente vai ter que correr o zoológico inteiro e encher o nosso estabelecimento, as nossas casas, de vários arquétipos. A gente tem que se firmar em um só. E para tudo isso, existe o sistema de crenças que envolve, mas é complexo, é de difícil entendimento, mas não é impossível. E é isso aí. A gente tem que estudar, buscar as fontes de informações, tentar expandir a consciência e fazendo a limpeza também, que a gente vai se livrar de muitas coisas. Que quando a gente sentir um ser iluminado, aí esses arquétipos, do modo físico, eles não vão fazer mais a mínima diferença. Que um ser iluminado, ele não precisa de pedir, ele não precisa de implorar, ele não precisa de ajoelhar para pedir nada. Um ser iluminado, ele está completo de tudo, ele tem todas as fontes necessárias vindo do universo
para a pessoa. É que eu entendo. No caso do colapso da função de onda, ela acontece quando fazemos uma escolha, consciente ou não. Exemplo, como eu trato as pessoas, eu estou escolhendo tratá-las bem ou ser rude, tratar com falta de educação, grosseria, etc. Então, eu escolho. Mesmo eu escolhendo e tendo atitudes positivas, pensamentos positivos, tem uma influência dos resultados. Pode acontecer fatos negativos, mesmo eu tendo afirmações positivas e escolhas positivas. Tem uma flutuação do campo elétrico e magnético nessa minha escolha, ou eu escolhi, determinei que o universo vai e acontece? Bom, tudo que existe no universo é atômico, é feito de átomos. E tudo que é feito de átomos tem um campo. É o campo eletromagnético. Esse campo, ele tem as informações. Né? De um lado é informação e do outro lado é energia. Então, as alterações acontecem por causa das informações. Quer dizer, você escolhe consciente ou não. E quando você age, quando você está em ação, tem sempre a influência do campo eletromagnético. Né? Não tem como a pessoa entrar em ação fora do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético é que determina as ações da onda de energia, né, para que você obtenha os resultados. Né? E você quer um resultado consciente, né? Porque quando fala-se de querer, você está falando da consciência de propósito, de caso pensado. E aí, isso também tem a influência do campo eletromagnético. Mas tem determinadas coisas que acontecem no mundo da inconsciência, sem que você perceba. É por isso que dá problema na hora de receber, porque aí você fala, ah, não, mas isso, eu não pedi isso, veio tudo na contramão, eu não pedi tristeza, aborrecimento, eu não pedi dor de cabeça, gripe, febre, eu não pedi nada disso. Mas tudo isso tem a influência do campo eletromagnético, porque chega na contramão daquilo que é o seu desejo. Por quê? Que mesmo com tanto recursos, com tanto material disponível, muita gente estudando, assistindo os vídeos, lendo os livros e não obtém resultado. Estão tratando o próximo com amor, com empatia, tem sentimento de gratidão, não tem sentimento de lamúria nem reclamação, e o resultado não vem. O que fazer para emanar essa energia positiva e recebê-la de volta? Tudo se resume na expansão da consciência. É muita gente que está estudando, já uma boa quantidade de pessoas. Essa semana mesmo, eu descobri um site no YouTube, ou no Face, melhor dizendo, o site, acho que é Hélio Couto, tracinho, minhas possibilidades. Né? Então, 22 mil pessoas, né, estão lá neste site interessadas no assunto da mecânica quântica. Mas
A expansão da consciência, o suficiente para criar a própria realidade de maneira consciente, é que é o X da questão, né? Isso implica na expansão da consciência, por isso é que as pessoas não têm resultados, né? Nem mesmo aqueles que estão um pouco mais à frente, mas ainda assim têm dificuldades. A lei da atração é um experimento do nosso poder, do nosso potencial de fabricar a realidade. Uma realidade positiva através das transformações. E para isso temos que focar no que é bom para a gente. Alimentar apenas o amor em nossos corações. Quanto mais for a nossa aliança com Deus, quanto maior ela for, eu acredito que maior será esse bem em nossa vida. Porque as palavras afirmativas fortalecem o processo de criar. Mas muitas vezes não criamos aquilo que estamos falando. A mecânica quântica está chegando agora e traz essa nova onda de informação e que fala das possibilidades, fala que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então são infinitas possibilidades. E o Todo-Poderoso, quando manifestou-se pela primeira vez, é assim que fala a mecânica quântica, é assim que a gente começa a entender a mecânica quântica. Então, quando o todo manifestou-se pela primeira vez, transformou-se nas possibilidades. São infinitas possibilidades, né? Então, esse aqui é o entendimento da mecânica quântica, mostrando que essas possibilidades são possibilidades quântico-holográficas de energia, né? De energia quântico-holográfica. E para quem já tinha uma informação de que tudo que existe no universo é energia, é feito de energia, é algo muito, vamos dizer assim, é uma coisa que animadora, muito animadora. Isso daí é uma realidade nova, mas que já tem uma aceitação para grande quantidade de pessoas. Então, isso facilita muito. Mas, ainda assim, tem as dificuldades no entendimento, né? A gente está apenas no começo, né? Está apenas começando a entender melhor a, as infinitas possibilidades de energia quântico-holográfica. Bom, isso é porque a realidade criada nem sempre é agradável. Justamente porque a gente, a gente ainda além de não ter uma boa expansão de consciência, ainda tem também aquela realidade criada inconscientemente, né? Então, isso representa uma dificuldade, né? É uma grande dificuldade, porque a gente ainda tem dificuldade para fazer a cocriação consciente. Na medida que vai expandindo a consciência, é que o co-criador consciente vai aparecendo, né? Para que se possa criar, para que se possa
obter uma realidade criada somente de alegria, é preciso de expandir a consciência, é preciso tornar-se um co-criador consciente. Isso é a novidade da mecânica quântica e que é realmente novo. Ninguém tinha noção disso, né? A gente agora que começa a ter noção disso e aposta nisso. A gente reconhece isso, principalmente por causa dos experimentos, né? Os experimentos, principalmente o experimento da dupla fenda, que fala do comportamento da energia, é que dá suporte. Então, a gente gosta disso, a gente confia nisso, a gente está buscando a expansão de consciência nesse sentido. Saber se o colapso da função de ondas é a junção do ser humano com o universo? É a junção do ser humano com o universo? Porque a gente fala tanto do colapso da função de ondas, seria isso? A junção do ser humano com o universo como todo? Como podemos proceder, agir para evitar um colapso da função de ondas, uma onda negativa? Como frear aquela bola de neve que vem morro abaixo, que só com tragédias e mais tragédias? O que eu posso fazer para impedir que esse colapso negativo fique cada vez maior? Como não deixar colapsar ou eu não colapsar coisas negativas? Aí esta pessoa comentou comigo que ele nasceu com o canal aberto, né? Que ele já tem uma ligação espiritual expandida além das pessoas normais, que isso facilitou bastante na interpretação e absorção do conhecimento de mecânica quântica. Será que isto é real ou é só mais uma dedução? No meu simples e humilde entendimento, tem essa capacidade sim. Até porque a pessoa que nasce dentro de um único conhecimento, que é o caso do Espiritismo, não passou por várias, digamos assim, por várias denominações, ela não passando por várias denominações, por várias fontes de conhecimento, a pessoa está menos confusa, com o consciente e inconsciente menos confuso, porque a pessoa ela tá menos impregnada com aquelas crenças de lá de trás, crenças no sentido de religiões mesmo. No meu entender, a pessoa tá pronta para absorver melhor a mecânica quântica, sim, para poder assimilar melhor, entender melhor, porque ela atravessou menos religiões, ela passou por menos religiões. Oi, Ida, acho que essa sua pergunta, acho que é mais ou menos assim, a gente tem que entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, né? A gente precisa aprender a criar uma blindagem, né? Pode estar um terremoto do lado de fora, mas dentro da minha casa não balança um cômodo, né? Então a gente precisa aprender a se blindar nisso, porque tragédias, crises, existem desde que o mundo é mundo, né? E em todas essas guerras, tragédias, pandemias, enfim, todas essas mazelas que vêm afetando o mundo, né? Que a gente sabe, guerras mundiais e outras coisas mais, sempre tem as pessoas que sobrevivem e saem mais fortes disso, e tem aquelas que infelizmente se sucumbem, né? Então isso a gente criar uma blindagem e saber que isso não pertence a gente, que infelizmente acontece, mas não pertence a gente. Isso é a minha opinião.
Tem possibilidade disso. Se alguém é proveniente do espiritismo, da cultura racional e de outros conhecimentos espiritualistas, a possibilidade de assimilar a mecânica quântica mais rapidamente é maior. Oi, acho que é relativo, viu? Eu tenho uma prima minha, que ela deve estar hoje com, se não tiver 50 anos, está perto. E ela estuda Allan Kardec, frequenta centros kardecistas, faz parte, trabalha desde os 15 anos de idade, né? Palestrante espírita, da paz, enfim, participa bastante aí desse. Tem um centro muito famoso aqui em São Paulo, Casa de Fabiano. Mas ela é de um radicalismo, ela não aceita nada que não seja do espiritismo. Ela não tem abertura para nenhuma conversa que não seja espiritismo. Eu acho que é um pouco relativo, acho que está muito dentro da pessoa, da vontade da pessoa aprender, querer se expandir, né? Eu acho que não tem muito a ver, não. Acho que pode ajudar se a pessoa realmente tiver essa vontade de expansão, né? Mas dizer que talvez a pessoa seja espírita ou sei lá, o católico, o evangélico, eu acho que vai muito de pessoa, do ser. Então, na minha opinião, a pessoa que tem o canal muito aberto, ela precisa aprender a controlar isso. Se ela controlar isso, souber como lidar com isso, é um grande aliado, realmente, um grande aliado. Mas se a pessoa tem canal aberto, eu conheci pessoas que tinham canais muito abertos, ao ponto de entrar num centro de Umbanda e quando começar os trabalhos a pessoa incorporar. E ela não sabe nem quem que ela traz. Conheci pessoas que sofreram muito com isso. Tem incorporações em lugares que não tinham que ter. Se a pessoa souber controlar isso, é um grande aliado, né? Somente a pessoa pode ser um canalizador, né? Mas se a pessoa não tiver o controle sobre isso, não souber controlar isso, eu acho bem complicado, porque ela fica refém de todas as energias que estão à volta dela, né? Ela não domina a situação, ela acaba sendo dominada, né? Essa é a minha opinião. A mecânica quântica vai me abrindo os olhos. Uma coisa que eu consegui compreender sobre o predestinado, que era uma coisa da física clássica. E eu acredito que a predestinação ela está no colapso da função de onda. Quando você escolhe e você cria a própria realidade, derivada da sua escolha. Você tem uma onda, você sabe que tudo é energia e, consciente ou não, você escolhe. Aí você tem essa possibilidade que vira uma probabilidade e a consciência define isso como destino ou como sorte. Depende do observador, que vai decidir se eu tenho sorte ou se é o meu destino. Pode ser o seu destino, Delícia, mas nada predestinado. O destino você escolhe quando entra pelas possibilidades, quando faz a escolha da possibilidade, não é? A possibilidade, quando reduzida na sua frequência, ela que está vibrando a uma frequência muito elevada, maior de 15 trilhões de hertz por segundo, quando você escolhe, ela é reduzida na sua frequência, na sua velocidade, e torna-se uma probabilidade. Mas você escolheu, é você mesma que escolheu, e ela segue se transformando se você coloca trabalho, ação, energia, força, coragem, ela vai se transformando
até chegar na realidade física daquilo que é o seu desejo. Mas nada predestinado. Destinado, sim, mas predestinado, não. E a, a vida para um herói, ela não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Que a gente sabe que o caminho é solitário, o herói anda sozinho, não tem bando, nunca existiu e nem existe bando de heróis. E assim é qualquer pessoa que deseja crescer, precisa viver o arquétipo do herói. E sendo assim, conseguimos, né, a expansão da consciência, a, a junção com todo, que é isso que faz de nós vencedores, focando não só nos problemas, e sim na solução deles. Só assim podemos expandir a nossa consciência, dando trabalho, saindo da zona de conforto. Assim, é necessário crescer sem parar, todo dia, todo minuto, até porque conhece a lei da causa e efeito. A gente escolhe, faz e colhe. Quanto mais faz, mais a gente colhe. E assim que surgem as leis universais ao nosso favor. E assim procedendo, creio eu, que alcancemos tudo o que desejamos aqui neste universo como um todo.